Glória a Deus, amados, convosco está no ar o programa A Última Hora. Este programa é uma produção da Igreja Assembleia de Deus do Calvário, localizada no 385 da Ashley Boulevard, ao norte da cidade de Universo. Amados, pela graça do Senhor, meu Deus, nós temos as nossas reuniões realizadas durante a semana. Cada terça-feira temos a nossa reunião de ensino, estudamos a palavra do Senhor nosso Deus, oramos ao Senhor e temos um período de louvor, aleluia, cada terça-feira. Às quartas-feiras a mesma coisa, só que a nossa reunião às quartas-feiras é em inglês. Então, meu amado e querido ouvinte, e às quintas-feiras temos a nossa hora de oração e aos sábados nossa reunião de louvor a Deus. Informando os amados que as nossas reuniões durante a semana são realizadas às 7 horas da tarde. Aleluia, glória a Deus, aleluia, para sempre e eternamente. Se tu queres deixar teus pecados, entregar tua vida a Jesus, tu terás e na última hora um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Glória a Deus. Aos domingos pela manhã temos a nossa escola dominical. Nossa escola dominical é para toda a família, portanto, cada domingo pela manhã às 9h30 estamos de volta pela graça do Senhor nosso Deus, à casa do Senhor, para aprendermos de Deus, recebermos instrução de Deus através da sua palavra, através do ensino sagrado da Bíblia, a palavra do Senhor nosso Deus. E como já tem sido dito, nossa escola dominical é para toda a família e aos domingos à tarde, nossa reunião de louvor a Deus. Esteja conosco, querido e prezado ouvinte. Se você ainda não é um salvo, se você ainda não é um perdoado por Jesus Cristo, o Senhor, recorra a Ele, aleluia, e deixe, meu amado, que Ele opere na tua vida a obra redentora da salvação que Ele ganhou para você na cruz do Calvário, sem que você mereça, nem eu tampouco, ninguém merece, meu amado, mas foi o amor de Deus revelado em Cristo Jesus o Senhor, que fez com que Cristo veio a este mundo, aleluia. Deus se vestiu de um corpo de carne para morrer por homens pecadores, condenados, separados de Deus. Amados, eu vou ler um texto sagrado que ainda está na Epístola aos Efésios, no capítulo 3 e o verso 2. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, para convosco vos me foi dada. Meu amado e querido ouvinte, ainda vamos falar o resto dessa semana da graça de Deus. A gente sabe, sem crítica para ninguém, com todo o meu coração, e digo isso para você mesmo, sem crítica para ninguém, porque não estamos aqui para criticar nem para apontar para a vida de alguém ou a maneira de pensar de alguém, mas a gente sabe com toda a certeza, meu amado e querido ouvinte, que no nosso mundo hoje, o nosso mundo antigo, as pessoas se cansam. Eu digo se cansam, é o que nós vemos, é o que nós já temos visto no passado e no presente, e ainda está acontecendo hoje. Pessoas se cansando. Preste atenção ao que eu vou dizer para você, amado. Você que me ouve neste momento, se você ainda não é um salvo. As pessoas se cansam, as pessoas se esforçam para agradar a Deus, para fazer alguma coisa para agradar a Deus. Por exemplo, quem não sabe que os muçulmanos ou o Islã, eles até não vou dizer muito essa crise porque não gosto, não é bom, mas eles, meu querido e prezado ouvinte, se matam para alcançar o favor de Deus, para que ao partir deste mundo para outro, eles não sabem que fazendo isso, eles estão indiretamente para o inferno. Sabe por quê? Porque eles estão enganados.
Eu fico com tristeza de dizer isso. Sabe por quê? Porque são pessoas pelas quais Cristo morreu. Mas o que quer dizer para você? Outras religiões, por exemplo, se cansam para agradar a Deus, oferecendo sacrifícios, andando de joelhos, sangrando, os joelhos sangrando, oferecendo velas, carregando velas às costas, e mais isso e mais aquilo, levando imagens de escultura às costas, pensando que estão agradando a Deus. Mas, querido e prezado ouvinte, você que me ouve neste momento, se você é uma pessoa que está enquadrada naquilo que tem dito, muito mais, passaria muito tempo falando disso aqui, meu amado, mas se você é uma destas pessoas, você não sabe que você, fazendo isso, você está desprezando a graça de Deus que te é oferecida? Você não sabe que fazendo qualquer esforço para agradar a Deus, a não ser por meio de Cristo Jesus, por meio do sangue de Cristo, por meio da morte e ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você não sabe que se você é uma pessoa que se esforça para agradar a Deus, fazendo esse tipo de coisas, meu amado e querido ouvinte, você está simplesmente desprezando a graça de Deus. Você está simplesmente desprezando o que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Como assim, pastor? Alguém dirá. Meu amado, é fácil, querido e prezado, sabe por quê? Porque Jesus ganhou a salvação para você, derramando seu sangue na cruz do Calvário. E você não tem que pagar nada, meu amado e querido ouvinte. É de graça, meu amado, a salvação para todo aquele que crê no Senhor de coração inteiro e rende a sua vida ao Senhor. Mas os homens que se esforçam, fazendo sacrifício e mais isso e mais aquilo para agradar a Deus e alcançar um lugar no céu ao partir deste mundo para o outro, vou repetir novamente, estão desprezando o que Cristo fez na cruz do Calvário. Sabe por quê? Porque eles querem pagar a salvação com os seus esforços. Eles querem pagar a salvação a Deus com os seus esforços, com os seus sacrifícios, enfim, etc. Querido e prezado ouvinte, isso é uma ofensa para Deus. Eu sei que para a gente que me ouve neste momento, especialmente o povo católico e muitos outros mais, podem até pensar que eu estou louco. Não, meu querido e prezado ouvinte, eu fui católico, toda a minha família também é. Então eu sei o que estou dizendo. Vou repetir, você não pode pagar a salvação. O Filho de Deus, Jesus Cristo, o Senhor, Ele pagou a tua salvação. Você precisa aceitá-lo como teu Salvador e Senhor da tua vida, render a tua vida a Ele, converter a tua vida a Ele e servir de coração inteiro. Você não pode pagar a salvação. Tudo que nós podemos receber neste planeta Terra da parte de Deus Pai só tem um meio, e esse meio é através de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Não existe outro meio. Você pode até inventar, procurar. O que as religiões fazem isso, né, meu amado? Simplesmente estão desprezando o Filho de Deus. Estão colocando o Filho de Deus dizendo assim, como que dizendo assim, bom, eu tenho que pagar a minha salvação. Eu tenho que fazer alguma coisa. Você, Jesus, você morreu, você, enfim, etc. Mas, querido e prezado, tome cuidado, meu amado. Não despreze a graça de Deus. Por que vou dizer para você? Por exemplo, tudo que eu já disse, vou repetir, tudo que nós podemos receber de Deus é através de Cristo Jesus, e o único meio é através da sua graça que é oferecida a todos os homens. Meu amado e querido ouvinte, por exemplo, quem nunca leu e penso que o apóstolo Pedro escreveu, por exemplo, na sua primeira epístola, no capítulo 1 e verso 13, primeira epístola do apóstolo Pedro 1 e 13, preste atenção aqui, há muito para falar acerca da graça de Deus. Não teria condições de falar numa semana, meu amado. Diz assim, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios. Preste atenção que sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Quer dizer, meu amado, esse apóstolo que andou com Jesus Cristo, o Senhor, que aprendeu de Jesus Cristo, o Senhor, ele está dizendo aqui para os cristãos que ele escreveu, para esperarem inteiramente na graça de Deus que foi oferecida. Claro, a graça de Deus não só foi oferecida para eles nos seus dias, ela é oferecida para nós nos nossos dias. E ela será oferecida para aqueles que vierem depois de nós, meu amado e querido ouvinte. Há uma graça que Deus oferece. E é pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus, que você pode ser salvo. Querido e prezado ouvinte, eu não é que me canso de dizer as mesmas coisas, mas
Foi para isso que Jesus me chamou, para pregar a palavra. Não contar histórias, não falar disso ou daquilo, meu amado, mas para pregar a palavra. E é isso que eu estou fazendo. Vou ler um texto para você, meu amado, que está em Atos dos Apóstolos. Prestemos atenção aqui. O livro de Atos, no capítulo 20, glória ao nome do Senhor, nosso Deus. Eu vou ler o verso 24, porque quando se fala da graça de Deus, como já disse, há muito para falar acerca da graça de Deus. Graça maravilhosa, queridos. Você sabe, meu amado, o que seria, por exemplo, se você necessitasse de alguma coisa, digamos assim. Vou usar as minhas palavras para que você, ajudando a você entender exatamente o que é a graça de Deus. Por exemplo, você precisa de alguma coisa, certo? E você chegasse a uma loja para comprar roupa, qualquer roupa, alguma coisa que você, seja o que for, alguma coisa que você necessita, e você entrasse naquela loja, via uma roupa que você necessitava, ou até mesmo um carro, ou alguma coisa de valor que você precisa no seu dia a dia, e você olha para aquele objeto e você diz, eu não posso comprar, eu quero, mas não tenho condições de comprar. Eu quero, mas não posso. Eu desejo, mas não posso. Se porventura, eu estou usando isso como um exemplo para que você entenda o que é a graça de Deus. Mas digamos assim, que o homem da loja, ele é o dono, ele se chega para você e vê a tua ansiedade, o teu desejo de adquirir aquele objeto que você deseja, precisa, e você não pode comprar, e o homem diz para você, olha, toma aí de graça. Tome de graça, você não tem nada que pagar por esse, eu pago por você este presente, isso é um presente para você, eu dou para você como presente, eu pago para você, você não tem que pagar nada, tome e leva contigo. Como é que você faria, meu amado? Eu não sei se você agradeceria o homem, se você glorificaria o homem, dava glória a Deus pelo homem, eu não sei o que você faria, mas uma coisa é certa, a tua necessidade ou o teu desejo, aquilo que você necessitava, você tem nas tuas mãos. No que tange à salvação, não é diferente, meu amado. Você pode fazer o que você quiser para alcançar a salvação. Por meio de esforços e sacrifícios, você nunca vai conseguir. Mas, se você crê em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que derramou seu sangue precioso na cruz do Calvário, aleluia, aleluia, você é salvo, você é perdoado. Há alguma coisa que você não pode, ninguém pode. Um milionário não pode, um trilionário não pode, ninguém pode comprar a salvação. É uma dádiva de Deus. Você está entendendo, querido prezado ouvido, o que é a graça de Deus? Meu amado, quem sabe se hoje é esta tua oportunidade que o Eterno Deus te concede de recorrer a Cristo Jesus o Senhor. E pela graça do Senhor que te leva a Cristo Jesus, você recebendo você a graça de Deus. Meu amado, você será salvo, você será perdoado por Cristo Jesus. Paz que você não tem agora, você pode tê-la em Cristo Jesus pela graça do Senhor. Amor que você não sente por ninguém, meu amado, você pode ter esse amor. Felicidade que você, quem sabe, não conhece, você pode tê-la crendo em Cristo Jesus o Senhor. E tudo isso que você ouviu é de graça. Você não tem que pagar nada, sabe por quê? Porque Jesus já pagou tudo isso para você te oferecer de graça. Aceita a graça do Senhor Jesus Cristo. Ama o Senhor de coração inteiro. Amados, convosco esteve o pastor Isidoro Garcia. Para mais informações, nosso website Assembleia de Deus do Calvário.com. Também o nosso programa Última Hora pode ser visto no canal 95 de televisão desta cidade de Universo, cada domingo pela manhã às 11 horas. E no canal de televisão de língua portuguesa, o nosso programa está no ar pela graça do Senhor, meu Deus, cada sexta-feira das 5h30 às 6 horas. Amados, o meu Deus vos abençoe. Ainda vamos finalizar esta semana com a palavra a graça de Deus. Fique sintonizado conosco, não perca o próximo programa. Glória a Deus. Aleluia.